Graça e paz aos irmãos. Estou novamente aqui no meu cantinho com Cristo, fazendo minha reflexão, lendo a palavra do Senhor. E nesse momento, o Senhor falou grandemente ao meu coração, aqui em Mateus capítulo 26, versículo 7. Aleluia. Esse texto se trata do jantar em Betânia. Aleluia. Eu vou ler aqui alguns versículos para nossa meditação, para que Deus venha nos fortalecer cada dia mais. Aleluia. E ele traz uma grande reflexão para nossos dias. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor. Derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento poderia vender-se por grande preço, dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, reconhecendo isto, disse-lhes: por que afliges essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade eu vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Aleluia. Existe um memorial escrito naquilo que nós fazemos, irmãos. Naquilo que nós ofertamos para Deus. Não é em vão nada que você faz. Não é em vão suas idas à igreja, não é em vão sua adoração ao Senhor em secreto. Tudo que você faz, o Senhor tem contemplado e tem um memorial para que seja lembrado. Talvez os homens não lembrem, mas com certeza o Pai Celestial, Ele lembra de tudo que você fez. Talvez você esteja até passando por isso. Algo você faz para Deus, vamos supor, você vai sempre à igreja e alguém lhe chama de religioso. Talvez você vai adorar o Senhor e naquele momento você se transborda e alguém diz: não precisa disso tudo. Talvez alguém te critique, mas o importante é aquilo que o Senhor sabe do teu coração a respeito do que você é. E naquele momento o Senhor mostrava com essa palavra que o Senhor conhecia o coração daquela mulher. O Senhor sabia que a adoração dela, aleluia, era porque ela via nele como que ele fosse uma fonte de vida, aleluia, uma redenção, aleluia, a alegria, a paz que ela precisava. Então ela estava ali diante do mestre, ofertando o seu melhor, criticada, mas ofertando sem se importar. Isso é um exemplo para a nossa vida espiritual. Não devemos ligar para aquilo que as pessoas falam, para aquilo que elas dizem. O importante é o que o Senhor conhece e sabe de você. Aleluia. Então o Senhor me mostrava. Não é só estar com Ele. Não é só caminhar com Ele. É ofertar o melhor para Ele. Essa mulher fez isso. E quando o Senhor ele fala que em verdade eu vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, também será referido o que ela fez. Aleluia. Isso muito me alegrou. Aleluia. Porque ele me mostrava a importância de sermos fiéis, de estarmos na presença de Deus. Então muito eu me alegrei com isso. Irmãos, a gente não pode parar na caminhada. E se pararmos, devemos voltar atrás, nos quebrantarmos, chorarmos aos pés do Senhor, pedindo perdão a Ele. Porque muitos andam com Jesus, mas não conhecem Jesus. Pedro, ele foi um dos discípulos do Senhor, que talvez tenha criticado essa mulher nesse momento, por ela estar desperdiçando. Por quê? Por que eles fizeram isso? E eu me indagava e perguntava ao Senhor. E aí o Senhor me mostrava a importância de ofertar com amor aquilo que nós temos ao Mestre, ao Senhor dos Exércitos. Porque ele me mostrava em Pedro
né, a situação de Pedro. Pedro foi escolhido, Pedro foi separado. O Senhor disse: apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Deus faz aquele milagre, né, dos peixes. Pedro, ele está nesse momento. Pedro está no momento quando Jesus cura a filha de Jairo. Pedro está no momento quando Jesus está orando lá no Getsêmani. Pedro está em vários momentos com o Senhor, momentos especiais, únicos. Mas isso não deixou que Pedro confiasse mais no Senhor, porque ele achava que o Senhor Jesus, ele iria resolver tudo. Mas Deus tem seus planos. E naquele momento, quando Jesus é perseguido, quando Jesus como é que eu posso dizer? É pressionado lá no Getsêmani, na hora que ele está orando, que eles vêm prender o Senhor naquele momento. E Jesus não nega que é ele, né? E ele se entrega, porque se o Senhor quisesse, ele não teria sido preso, mas ele se entrega. Pedro, eu creio, fica decepcionado, porque ele tinha sim Jesus como solução, Jesus como satisfação, né? Jesus ia fazer alguma coisa e ele não viu nada disso, né? Não foi satisfeito o desejo dele naquela hora de fazer o que ele queria, né? Jesus se entrega por nós e é preso. E eu observava a diferença de Pedro para esta mulher. Esta mulher não passou esses momentos com o Senhor Jesus. Ela ouvia falar do Senhor e desejava no coração dela ter esse encontro. E ela aproveita esse momento para dar o melhor. Mas o que é que Pedro fez? Pedro negou Jesus. Diante do sinédrio, diante das pessoas que estavam naquele lugar, ele nega o Senhor Jesus. Aleluia. Porque ele estava sempre, constantemente. Mas Jesus o amava. Aleluia. E Jesus, ele faz uma pergunta: tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas? Jesus o amava. Faz a pergunta a Pedro, lá em João 21. Aleluia. Tu me amas, Pedro? E Pedro, ele diz que sim, Senhor, eu te amo. Né? Ele chega até a dizer que se o Senhor for para a hora da morte, ele também vai junto. Ah, irmãos, é tão fácil falar, mas é difícil praticar aquilo que nós falamos para Deus. Que nós possamos refletir, que nós possamos pensar, que às vezes o muito falar, prometer ao Senhor não convém, mas ofertar. Ofertar com o coração limpo, quebrantado. Pedro se arrependeu tanto de ter negado Jesus. Mas ele teve uma oportunidade. Ele teve uma oportunidade de se voltar novamente para o Senhor. No momento que o Senhor ressuscita, que vai ter com os discípulos, o Senhor marca um encontro com Pedro. E nesse lugar o Senhor fala com Pedro novamente. E restaura Pedro. Restaura Pedro de uma forma, aleluia, glória a Deus, que dá instrumentos para que ele venha pregar a palavra. O Senhor muda a história dele, aleluia, glória a Deus. O Senhor usa Pedro para fazer segundo a sua vontade, glória a Deus, Jesus. Então, aquele que negara Jesus, aquele homem que negou o Senhor diante da casa do sumo sacerdote, diante de todos, aquele homem passa a pregar a palavra de Deus, aleluia, a todo mundo. Ele muda, ele se arrepende, ele se quebranta na presença de Jesus. E o Senhor não critica, o Senhor não humilha, o Senhor não trata ele mal, pelo contrário, aleluia, lhe faz uma pergunta, né? Jesus pergunta a ele se ele o ama. E ele fala isso várias vezes. Eu te amo, Senhor. Glória a Deus. Ele diz: tu sabes, Senhor, que eu te amo.
lá em João 21, no versículo 16. E nesse momento, Pedro é perdoado, aleluia, restaurado, glória a Deus. E foi reconduzido ao ministério, ao chamado que o Senhor o chamou. E é isso, irmãos, o segredo. É fazer a vontade do Senhor, não a nossa. Não estar servindo a Deus, porque Deus pode nos dar alguma coisa, suprir as nossas necessidades. Mas estarmos sim, como aquela mulher aos pés, ofertando e querendo sim a alegria do Espírito Santo. Buscando sim a redenção do Senhor todos os dias, para que a gente tenha esse encontro com Ele. Que essa seja a nossa vontade, que esse seja o nosso desejo, o desejo da nossa alma. Porque somente com Jesus nós podemos alcançar tudo que nós desejamos. Somente com o Senhor Jesus. Nós precisamos dele mais do que o ar que nós respiramos. Sem ele nada podemos fazer. E era isso que o Senhor me mostrava aqui na sua santa palavra. E a resposta, né? Qual é a posição que o Senhor ocupa na sua vida? A posição de prioridade, a posição de rei eterno, de Senhor dos senhores. Essa posição que o Senhor está na minha vida, sabe? Ele ocupa um espaço que, se não fosse o Senhor estar nesse meu espaço, se ele não ocupasse o centro da minha vida, se ele não fosse o centro em tudo, eu nem estaria aqui falando. Então, para mim, a posição dele é a posição de rei eterno, de Senhor dos senhores, daquele que fala e executa, aquele Deus que promete e cumpre. Esse é o Deus eterno. E o valor que ele tem para mim, não posso nem expressar o valor que meu Deus tem para mim. E eu creio que na tua vida também. Ele é mais importante que tudo. Pode me tirar tudo, eu posso perder tudo, mas eu não vou perder nunca Jesus. Eu sei que ele vai estar comigo todos os dias até a consumação do século, porque ele prometeu. Foi ele que disse aos seus discípulos, aqueles que creem, aqueles que seguem o Senhor, que estaria conosco. Então, irmãos, que nós possamos olhar para frente e não temer, olhar para o alvo que é o Senhor, ele é o nosso alvo, glória a Deus, ele é o tudo, e aguardar no Senhor, glória a Deus. Não deixar que o medo nos paralise, não deixar que nós venhamos ser confundidos por muitas pessoas que nos criticam. Essas pessoas, elas criticam e nos confundem, e depois você não sabe se o que você faz é certo ou é errado, e você quer desistir e sair da presença. Não saia da presença. Permaneça aos pés de Jesus como aquela mulher estava. Aos pés do Senhor. Porque com certeza o Senhor tinha um valor imensurável para aquela mulher. E é esse valor que o Senhor tem para nós, cristãos. Então, que nós possamos ser fortes. Não ficarmos nos perguntando o porquê. Vamos passar lutas, vamos passar tribulações, sim. Muitos não vão nos amar, vão nos odiar. Mas convém que isso aconteça, porque é a palavra de Deus que fala. Pedro estava com medo disso, de ser odiado, de ser perseguido, até de morrer. E ele nega o Senhor. Aquela mulher não teve medo. E você vê, naquele tempo, as mulheres não eram valorizadas. Chegar perto de um homem e ter uma atitude dessa era escândalo. Mas aquela mulher não estava preocupada com isso. Estava preocupada, aleluia, em estar naquele momento com o mestre, derramando sobre a cabeça dele aquele perfume mais caro, que era o melhor que ela tinha para ofertar. Eu não sei o teu coração, mas Deus sabe. Então, que nós possamos entregar ao Senhor nosso tempo, nosso dia, nosso melhor, nossa adoração. Que Deus abençoe a todos. Foi essa meditação que o Senhor trouxe para o teu coração e para o meu coração, neste meu cantinho com Cristo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. Amém.